Agora esta chamada está sendo gravada. Agora esta chamada está sendo transcrita. Agora esta chamada está fazendo anotações. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Sônia Souza, sou psicanalista clínica, sou hipnoterapeuta clínica, também neuroterapeuta, com especialidade no universo feminino, com especialidade em traumas familiares, sou pedagoga e orientadora educacional. Hoje nós vamos estar falando sobre temas psicanalíticos relevantes, vamos ter alguns encontros, né, com temas relevantes, mas hoje nós vamos falar sobre ansiedade na vida contemporânea, vamos falar sobre pressa, controle e o sentido dos sintomas na visão da psicanálise de Freud até a atualidade, ou seja, de Freud até a contemporaneidade, que é a nossa atualidade de hoje. E hoje nós vamos aprofundar a compreensão da ansiedade na vida contemporânea a partir de três eixos fundamentais. Quais são eles? A pressa, o excesso de informações e a cobrança interna e a relação entre ansiedade e controle. Vamos iniciar com Freud, porque não temos como falar de psicanálise sem falarmos de Freud, né? Vamos dialogarmos com autores contemporâneos também, sempre conectando teoria com situações concretas. Por exemplo, ansiedade na contemporaneidade, pressa, excesso de informações e cobranças internas. Vamos dar início. Começamos com uma constatação. Analisamos agora. Nós nunca, né, tivemos tantos recursos e nunca estivemos tão ansiosos como estamos vivendo nos nossos tempos atuais. Por exemplo, a pressa como modo de vida. Vivemos sob o imperativo da velocidade, né? Essa velocidade é que gera ansiedade, é que gera essas situações que estamos passando hoje. O que é a ansiedade? É um estado emocional voltado ao futuro. A pessoa está preocupada com o futuro, o que vai acontecer amanhã, o que eu vou comprar amanhã, o que eu vou fazer amanhã, e assim por diante. O que ele envolve, essa ansiedade? Preocupação, tensão, ativação fisiológica, muitas vezes temos reações no nosso corpo. Para Freud, a ansiedade como sinal de perigo psíquico. É uma ansiedade, quando você está ansioso assim, vou fazer uma prova, você fica ali ansioso, isso é normal. Mas quando a ansiedade te atrapalha no trabalho, te atrapalha com a convivência familiar, te atrapalha na sociedade, você fica preocupado com coisas que vai fazer, aí já se torna patológico. Você já precisa procurar um psicanalista, fazer análise, precisa ser tratado. Mas quando pensamos assim, vou fazer uma prova, eu fico ansioso, preocupado, isso é uma coisa normal. E o que essa pressa traz para nós, né? Velocidade, porque nós vivemos num mundo de velocidade. Todo mundo apressado. Paul Virilli, filósofo da velocidade,
já alertava que a aceleração da vida produz um efeito paradoxal. Quanto mais rápido vivemos, menos elaboramos as experiências. Por quê? Vivemos rápido, não conseguimos pensar, não conseguimos elaborar nada, porque não temos tempo para isso. A rapidez, a pressa do mundo, a ansiedade, a preocupação, a velocidade de tudo que as pessoas estão vivendo hoje. E hoje eu trago esse assunto para nós refletirmos, olhar para dentro de nós e não deixarmos a ansiedade tomar conta dos nossos pensamentos, não deixar a ansiedade tomar conta da nossa vida, em nada. Por isso, esse tema hoje é importante para nós. E o que nós, né? Quanto mais rápido vivemos, menos elaboração e experiência. Não temos tempo para ter experiência com nada, não temos tempo para viver, para pensar, para analisar. E na prática, o que isso traz para nós? Respostas imediatas são exigidas. Eu quero tudo agora, tudo no momento, tudo na hora. O tempo de espera se torna intolerável. Por exemplo, eu chego numa farmácia para pagar uma conta, não tenho paciência de aguardar ali na fila. Chego no hospital, não tenho paciência, eu quero tudo na hora, tudo de imediato. E o descanso é vivido como perda de tempo. Com toda essa ansiedade, com toda essa velocidade, com toda essa preocupação que eu quero viver com rapidez, eu não tiro tempo para descansar, tempo para conversar com as pessoas, tempo para poder meditar. Se eu estou ali dormindo, pensando, eu não posso descansar tranquilo, deitar a cabeça no travesseiro e dormir em paz. Eu estou pensando se eu estou perdendo tempo. Se eu estivesse fazendo isso, eu estaria ganhando tanto. Se eu estivesse fazendo isso, eu estaria em tal lugar. É assim que o ser humano vive hoje. E é momento de nós olharmos para dentro de nós e voltarmos a viver. Nessa correria, nós não vivemos. O tempo passa, a vida passa, tudo passa. E nós estamos perdendo a oportunidade de brincar com nossos filhos, de sentar com nossa esposa, com nosso esposo, com nossos familiares, com o pai, com a mãe, tirar um momento especial para viver em família. Por exemplo, né, para que nós possamos compreender essa pressa, essa velocidade, uma pessoa que envia uma mensagem em poucos minutos, sem resposta, sabe como ela já se sente? Inquietação, interpretação negativa e urgência. Ela já pensa, essa pessoa não está pensando em mim, essa pessoa não está preocupada, esquece que o outro pode estar trabalhando, naquele momento não pôde responder. Então, essa velocidade deixa as pessoas assim, tem tempo, de espera, quer tudo na hora, não sabe esperar. E é assim que o ser humano quer viver a vida, né? Ansiedade. Nós vivemos em uma sociedade muito acelerada. Ela é hiperconectada, está ali no celular, tudo conectado, mas é acelerada, altamente exigente. E eu vou fazer uma pergunta-chave para nós meditarmos, trazer para o nosso pensamento, para nós. Por que há mais ansiedade hoje? Por que há mais ansiedade hoje? Sabe o que essa pressa traz? Constante, constante, essa pressa constante impede algo fundamental para o psiquismo, para o nosso psiquismo, a elaboração. Nós não conseguimos elaborar nada com tanta pressa.
com tanta agitação, com tanta correria que o mundo exige de nós, e esse excesso de informação. Como nós estamos vivendo num mundo com excesso de informação. Olha a pressa. O que essa pressa traz para nós? Você está acelerado demais. Olha o que a pressa traz para mim e para você. Aceleramento, né? E nós estamos cada dia mais ansioso. A nossa sociedade, a maioria está vivendo tempos de ansiedade. Vamos falar agora sobre esse excesso de informação. E esse excesso de informação ele traz. Hoje estamos expostos a um volume de estímulos sem precedentes. Porque nós acordamos, ao invés de nós estar ali preocupado em fazer um alongamento, em espreguiçar, né, como fazíamos antigamente, já pulamos no celular, já vamos olhar ali se alguém falou, se alguém mandou mensagem, se alguém respondeu, se alguém está ali, já estamos conectados, acelerado novamente, com esse excesso de informação. Hiperestimulação constante, sobrecarga mental, isso traz para nós uma sobrecarga mental. Porque o certo era o quê? Nós levantarmos, tomar um café, para depois pegarmos o celular. Aí nós já recebemos essa sobrecarga mental, já perdemos o foco do que estávamos planejando fazer. E qual que é o efeito de tudo isso? Estado permanente de alerta. Eu até vou dar um exemplo, eu atendo, né, um paciente, ele vive assim, sempre em estado de alerta, ele deita para dormir, ele não desliga, então assim, nós estamos trabalhando, né, para que ele possa conseguir deitar e ter um sono tranquilo, não é que ele não dorme, mas ele não se desliga, é como está, mas por quê? O excesso de informação e a sobrecarga mental que nós recebemos todos os dias, né? Hoje estamos expostos a um volume de estímulos sem precedentes. Ó. Tem autores que falam que nós vivemos em uma sociedade de transparência e de hipercomunicação, onde tudo circula o tempo todo. Mas qual que as consequências de tudo isso, né? Onde nós temos hipercomunicação, nós temos transparência, onde tudo circula o tempo todo. Sobrecarga cognitiva, dificuldade de foco, nós temos sensação de estar sempre atrasados. Tudo isso por causa desse excesso de informação que nós temos todos os dias e não estamos sabendo usar. Porque quando nós aprendemos a usar, né, esse excesso de informação, não vira essa sobrecarga. Mas se você tem dificuldade, procura um psicanalista, faz análise, ele vai te ajudar a te direcionar para que você possa viver uma vida saudável. Por exemplo, abrir o celular pela manhã e ser bombardeado por notícias, mensagens, demandas profissionais, redes sociais. O cérebro entra em estado de alerta contínuo. Não tem tempo para descansar. E o que é que tudo isso que nós recebemos dessas informações nós vamos fazer? Cobranças internas. Né? Freud fala sobre essas cobranças internas que nós fazemos para nós mesmos.
Você deveria estar fazendo mais, ó, nessas cobranças internas. O superego, né? Crítica interna, sociedade do desempenho, imperativo atual. Seja melhor, produza mais. Consequência disso tudo, nunca é suficiente. Então, a sociedade sempre diz para mim: seja melhor, produz mais. Eu nunca vou me sentir suficientemente, né, bom naquilo. Eu vou estar sempre cobrando de mim. Essas cobranças internas está aqui, ó. Você deveria estar fazendo mais. Está aqui no banner para vocês verem. Isso nos gera, né? Nós entramos aqui em um ponto crucial desta cobrança interna. Mas Freud já falava do superego, que é uma instância psíquica que cobra, julga e impõe ideais. Naquela época, e hoje nós estamos acelerados vivendo tudo isso também. Na contemporaneidade, essa cobrança se intensifica. Temos autores que descrevem o sujeito atual como alguém que se explora. Eu posso mais, isso eu vou estar pensando. Eu posso mais, eu devo ser melhor, eu nunca sou o suficiente. Por exemplo, para que nós possamos compreender essa cobrança interna. Eu vou cobrar isso de mim, a pessoa vai cobrar. Só que eu sempre digo assim, que as pessoas que se cobram tanto de si, na sua infância, na fase lá psicossexual que a gente estuda, né, do complexo de Édipo, essa criança, ela fez pequenas coisas e teve cobranças muito fortes, cobranças exageradas do pai ou dos cuidadores, das pessoas que cuidou. Então, ela cresce com essa cobrança interna. Ela cresce, se ela, qualquer coisinha que ela faz uma cobrança muito grande. Por isso, nós, pai, mãe, cuidadores, devemos ter muito cuidado. Às vezes a criança faz pequenas coisas e nós fazemos assim um castigo muito grande neles. E fica esse alerta, esse despertamento para nós, né, que somos cuidadores. Por exemplo, mesmo após um dia produtivo, né, que a pessoa tem lá, ela se sente culpa por não ter feito mais. Mesmo depois de um dia produtivo que ela teve, ela ainda acha que ela deveria ter produzido mais. Ansiedade por metas futuras, a pessoa fala, eu deveria ter feito isso, eu poderia ter feito aquilo. Sensação de insuficiência. A pessoa vai sentir tudo isso. Não é mais apenas o outro que cobra, é o próprio sujeito que se torna seu vigilante. Sou eu mesma que torno vigilante de mim mesma. Olha, eu poderia ter feito mais, eu fiz pouco. Então, é momento de nós olharmos para nós, refletirmos, vermos a nossa qualidade, guardar essa ansiedade, não deixar a sociedade fazer de nós esse robô que eles querem fazer. Que nós venhamos, que nós olhamos para nós e falamos, não, não vou aceitar, não vou ficar nessa cobrança, porque eu sei que eu sou capaz, eu sei que eu fiz o suficiente por hoje. Isso depende de mim e de você. Vamos olhar para nós desta forma e cobrar menos de nós. E nós somos seres humanos, nós precisamos olhar para nós com amor, com carinho,
E agora, vamos falar aqui sobre ansiedade e controle, né? Essa ansiedade e controle, qual é a relação entre ansiedade e controle? Vamos falar na visão de Freud, né? Ansiedade como sinal de perigo. Para Freud, a ansiedade é um sinal emitido pelo ego diante de uma ameaça. E a ansiedade, ela deixa o ser humano tão ansioso que qualquer coisa ele fica assim, ai, vai acontecer isso? O que eu posso fazer amanhã? Isso é hoje. Amanhã eu tenho que fazer isso, amanhã eu tenho que ser melhor, amanhã eu tenho que ir para tal lugar, amanhã eu tenho que responder um e-mail, amanhã eu tenho que chegar na empresa, eu tenho que fazer isso, aquilo, mandar aqueles papel. Então a pessoa não descansa, a pessoa só fica preocupada com aquilo que vai acontecer e deixa de viver o hoje, deixa de viver o agora, deixa de aproveitar o momento agora, deixa de estar ali com a família, aproveitando aquele momento, mesmo no trabalho com os colegas, deixa de aproveitar aquele momento que poderia estar ali conversando, trocando ideia, né, dos trabalhos com as pessoas que estão ao seu redor. Fica preocupado que vai acontecer amanhã. Essa ameaça, ela pode ser perda de controle dos impulsos, perda de amor, punição interna, que quer dizer culpa. Ou seja, a ansiedade surge quando o sujeito percebe que não tem total controle. Como diz uma colega minha, que ela fala assim, olha, eu fico bem quando eu estou no controle de tudo. E nós não temos o controle de tudo, né? Esse controle não pertence a nós. Nós precisamos ter a consciência que nós não temos o controle de tudo. Devemos aprender isso, trabalhar isso dentro de nós. Ela sempre fala assim que quando eu perco o controle, eu já fico ansiosa, eu já fico agitada, eu já fico preocupada. Isso é ansiedade. E nós precisamos compreender o outro que está próximo de nós, nossos filhos, nossos esposos, nossas esposas, nossos colegas de trabalho, nossos vizinhos, e assim por diante. Nós precisamos, a gente nunca tem o controle de tudo em nossas mãos, né? E nunca vamos ter, porque é impossível ter esse controle de tudo. O desejo de controle na modernidade, na nossa vida atual. É o desejo desse controle que nós não podemos ter. Seja bem-vindo. E esse controle, na contemporaneidade, há uma ilusão crescente de controle. Há planejamentos constantes, nós fazemos planejamentos constantes, a pessoa que está ansiosa ali, né? Monitoramento de tudo, nós vamos estar monitorando tudo, tempo, produtividade, corpo. Então, assim, essa ansiedade que nós vivemos hoje na sociedade quer monitorar tudo. E nós não podemos monitorar tudo. Por isso, se torna ansioso. Busca por previsibilidade, mas a realidade permanece incerta, porque jamais vamos ter o controle. Não conseguimos. E qual o resultado de tudo isso? Né? Quanto maior a tentativa do controle, maior a ansiedade.
mais vamos viver ansiosos, preocupado com os likes que vamos ganhar, preocupado com que mandamos uma mensagem e a pessoa não responde na hora, já vamos pensar que essa pessoa, não está nem aí, não se preocupa comigo, e na verdade não é. Vivemos em uma sociedade muito apressada, e nós precisamos procurar ter esse controle de tudo. Vamos falar agora sobre Lacan. Para Lacan, o sujeito é a falta. Para Lacan, ele vai se aprofundar essa ideia ao afirmar que o sujeito é estruturado pela falta. Não temos controle total. Por quê? Não controlamos o desejo do outro. Então, nós não temos controle total, porque não controlamos, né, o outro. Não controlamos o futuro. A ansiedade, ela surge quando essa falta aparece de forma mais evidente. Por exemplo, para nós compreendermos melhor, uma pessoa que tenta controlar completamente um relacionamento é algo que nós não conseguimos controlar. Verifica mensagens, exige respostas rápidas, interpreta silêncio como ameaça. Como eu já falei, respostas rápidas. As pessoas mandam uma mensagem e já quer que o outro responda. Muitas vezes o outro está trabalhando, não deu tempo para responder, aí fica ansioso, preocupado, achando que o outro não está, né, vem a insegurança, interpreta esse silêncio como ameaça, às vezes liga e o outro não pode atender. Então, tudo isso tem como ameaça. Aí fica preocupado. Nós não temos o controle de tudo, nós precisamos ter em mente. Precisamos saber esperar. Precisamos saber controlar a ansiedade. Se você está ansioso, não consegue controlar, você precisa de ajuda. Procura um psicanalista, faz análise, ele vai te ajudar a entender de onde está vindo esta ansiedade. Qual é o motivo que está causando essa ansiedade na sua vida? Porque você fazer uma prova ali, ficar ansioso, preocupado, é normal. Mas quando essa ansiedade atrapalha no trabalho, atrapalha a convivência familiar, atrapalha a convivência social, passar de muitos dias, aí você precisa de ajuda. Já passa a ser uma situação neurótica, precisando de acompanhamento psicanalítico, precisando de alguém para te direcionar, para te ajudar a compreender melhor e a compreender de onde está surgindo e qual o motivo e a causa desta ansiedade, para que você possa conseguir ter esse controle. É que nós podemos observar um paradoxo do controle. Temos então aqui um paradoxo. O sujeito ansioso busca controle para reduzir a ansiedade. Mas essa busca aumenta ainda mais a ansiedade. Por que será? Vou dar um exemplo clínico para que nós possamos entender, porque hoje nós estamos falando, né, sobre a ansiedade, a contemporaneidade, o excesso, o controle. Um exemplo comum.
pessoas que revisam inúmeras vezes um trabalho por medo de erro, nunca se sente segura e a ansiedade cresce. Então, é um exemplo que nós passamos. Muitas vezes tem pessoas que ela revisa um trabalho várias vezes por medo de errar. E essa pessoa que faz isso, o que aconteceu? Na infância, provavelmente ela, lá na parte da psicanálise psicossocial, provavelmente ela fez pequenas coisas e teve grandes cobranças. Aí ela tem medo de errar, porque ela errou, foi criticada, foi falado coisas que te entristeceu, que ela guardou no seu inconsciente, e tudo isso vai trazendo para a vida adulta. Aí fica ali consertando, se sente insegura porque nunca foi apoiada, elogiada nas suas coisas. Tudo isso são coisas para nós pensarmos e analisarmos dentro do nosso lar, com os nossos filhos, com o nosso esposo, com a nossa família, com o nosso colega de trabalho. Vamos aqui. O sintoma na psicanálise de inimigo a mensagem. Os sintomas, não vamos ver os sintomas. Aqui chegamos a um ponto fundamental na visão comum. A ansiedade é vista como algo a ser eliminado. Mas nós, como psicanalista, na psicanálise, essa perspectiva é mais complexa. Freud, para Freud, o sintoma como formação de compromisso. Para Freud, o sintoma não é erro do organismo, é uma solução psíquica. Ela apresenta um compromisso entre desejos inconscientes, proibições internas. Para Freud, é dessa forma que ele vê. O sintoma não é um erro do organismo, é uma solução psíquica. Freud vê desta forma. Desejos inconscientes, proibições internas. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para ficar mais fácil para a nossa compreensão. Uma pessoa que tem crise de ansiedade ao falar em público pode inconscientemente, desejar ser reconhecida, temer julgamentos ou punições. O sintoma expressa esse conflito. Então, podemos ver aqui, exemplo contemporâneo, também que nós temos aqui na tela, que está dizendo assim: o sujeito atual trabalha sob pressão, usa redes sociais intensamente, sente culpa ao descansar. E qual é o resultado disso tudo? Ansiedade crônica. Temos aqui também, nós podemos ter aqui, ansiedade e controle. A pergunta central: por que tentamos controlar tudo? Já falamos um pouquinho sobre isso,
Para Freud, a ansiedade como sinal, o que ela indica? Perigo interno e externo, perda de controle. E os tipos? Tipos realista, neuróticos, morais. Tudo isso faz parte desta ansiedade a qual nós estamos vivendo no mundo atual. E agora eu vou falar um pouquinho, né? Lacan e a falta. O sujeito é marcado por falta, nós já falamos, então vamos um pouquinho para frente e vou falar aqui agora sobre o sintoma como linguagem. Vamos falar sobre Lacan aqui. Lacan radicaliza essa ideia. O sintoma fala, ou seja, o sintoma tem uma estrutura de linguagem. Ele significa algo. E o que seria esse algo? Não é apenas um problema a ser eliminado, mas algo a ser interpretado. Precisamos interpretar essa fala, essa linguagem, essa ansiedade. De que forma? Vamos conseguir somente fazendo análise, procurando ajuda, procurando um psicanalista. Nós temos a rede social aqui no Sobrapa. Não é apenas um problema, né, a ser eliminado, mas é algo a ser interpretado. Mudança de posição do combate à escuta. Precisamos mudar, precisamos escutar. Na contemporaneidade, como eliminar a ansiedade? Como que podemos eliminar essa ansiedade? E na psicanálise? O que essa ansiedade está dizendo? O que ela está dizendo para nós? Qual é a causa dela? Qual é o motivo dela? O que podemos fazer? Trabalhar com esse sujeito para descobrir a causa, alcançar o inconsciente para trazer, para saber qual é o motivo, qual é a causa dessa ansiedade, onde ela começou, onde ela está, como ela está chegando a esse sujeito. Essa mudança é essencial. Exemplos clínicos que eu vou estar passando para nós agora. Este exemplo, né? Uma pessoa sente ansiedade externa antes de decisões, antes dela tomar decisões importantes. Ela tem essa crise, né? Vamos dizer, ela se sente ansiosa antes de tomar decisões importantes. Como que nós, psicanalistas, vamos fazer essa leitura? Ela está com conflito entre desejo próprio e expectativas externas. Precisamos trabalhar, precisamos cuidar, mas para isso, essa pessoa também precisa buscar ajuda, né? Para que nós possamos conseguir fazer essa pessoa para que nós possamos conseguir fazer a pessoa, né, chegar a ter uma vida normal. Ansiedade constante no trabalho. A pessoa pode ter ansiedade constante no trabalho,
também como podemos, né, identificação como ideal impossível de desempenho. Ele está com medo inconsciente de fracasso ou rejeição. Esse medo constante no trabalho é o que ela vai sentir, né? O medo inconscientemente, não consciente, de fracasso, de rejeição. Ansiedade em relações afetivas. A pessoa tem medo de abandono, repetição de experiências anteriores, tudo isso vai gerar esse medo e vai gerar essa ansiedade. E por que essa ansiedade? Porque vivemos num mundo muito acelerado, num mundo muito conectado e acelerado demais. E qual é o papel do psicanalista? Qual é o meu papel, o seu papel, o nosso papel como psicanalista? Nós não vamos eliminar o sintoma diretamente. Nosso papel é de escuta, de interpretar e ajudar o sujeito a produzir sentido, a saber a lidar, a viver neste mundo tão hiperconectado, com tantas informações, com tantas coisas, né, que ele está vivendo, ele precisa aprender a lidar com tudo isso para ter uma vida normal. O objetivo, né, do psicanalista não é silenciar a ansiedade, mas transformar a relação do sujeito com ela. Podemos, né, vamos aqui, a ansiedade contemporânea está ligado à pressa, excesso de estímulo e autoexigência. Ela se articula profundamente com o desejo do controle. E do ponto de vista psicanalítico, ela é um sinal, é uma mensagem, não apenas um erro. E a pergunta é: como eliminar a ansiedade? Como nós vamos eliminar, né? O que ela revela sobre o sujeito, o seu modo de viver? O que ela revela? Então, aqui nós não vamos eliminar, nós vamos ajudar essa pessoa, esse sujeito, a aprender a viver num mundo com tantas informações, com tantas, né, hiperconectado, com tanta agitação, com tanta pressa, com tanta exigência de ser melhor, de ser uma pessoa que eu tenho que ser melhor, eu posso, eu faço, eu dou conta, eu consigo. Não. Vamos olhar para nós e trazer uma paz interior dentro de nós. Vamos tirar tempo para ver um filme, com o nosso filho, com o nosso esposo, com nossos colegas. Vamos tirar tempo para nós comer uma pipoca. Vamos tirar tempo para correr, jogar vôlei. Vamos tirar um tempo para nós fazermos academia, pilates, fazer alguma coisa. Vamos tirar um tempo para nós, para que essa ansiedade não tome conta da sua vida, para que você tenha o controle sobre ela, para que você não perca a saúde, para que você tenha saúde emocional, saúde física. Vamos procurar cuidar da nossa saúde emocional, assim como nós cuidamos da nossa saúde física. Porque nós cuidamos da saúde física e esquecemos da emocional.
emocional tem que caminhar junto. Eu já quero aqui estar agradecendo a presença de todos vocês, agradecendo o Sobrapa por esta oportunidade de estar aqui falando, né, mais um dia sobre esse tema importante e relevante para a sociedade, para nós. Quero estar agradecendo a todos. E se você gostou, né, desse bate-papo, desses conhecimentos, associe-se a Sobrap, venha fazer parte conosco. Eu quero estar aqui, se o professor Márcio estiver aí assistindo, quiser estar falando alguma coisa, está com oportunidade. Não está. Então, muito obrigada a todos vocês. Vamos estar associando a Sobrapa, vamos estar participando aqui conosco. E muito obrigada a todos. E vamos estar, né, falando mais sobre outros temas.